Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Moisés pelo olhar bíblico. Moisés é uma figura central na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Ele é considerado um dos maiores profetas e líderes do povo de Israel. A vida e os feitos de Moisés são descritos principalmente nos livros do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui estão alguns detalhes sobre sua vida e importância. Origem e infância. Nascimento e primeiros anos. Moisés nasceu no Egito, durante um período em que os israelitas estavam vivendo como escravos. O faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos para controlar a população israelita. Resgate. Para salvar Moisés, sua mãe, Joquebede, o colocou em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto e adotou Moisés, criando-o como seu próprio filho na corte egípcia. Juventude e exílio. Educação e vida na corte. Moisés foi educado como um príncipe egípcio, mas estava ciente de suas raízes hebraicas. Fuga do Egito. Quando adulto, Moisés matou um egípcio que estava maltratando um escravo hebreu. Com medo de represálias, fugiu para a terra de Midian, onde se casou com Zípora, filha do sacerdote Jetro, e se tornou pastor. Chamado divino e retorno ao Egito. A sarça ardente. Moisés recebeu um chamado de Deus através de uma sarça ardente no Monte Horebe, Sinai. Deus lhe ordenou que voltasse ao Egito para libertar os israelitas da escravidão. Confronto com o faraó. Moisés, acompanhado por seu irmão Arão, confrontou o faraó e pediu a libertação dos israelitas. Quando o faraó se recusou, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, culminando na morte dos primogênitos egípcios. Êxodo e liderança no deserto. Libertação e Páscoa. Após a última praga, o faraó finalmente permitiu que os israelitas deixassem o Egito. Moisés liderou a saída, evento conhecido como Êxodo. Milagre do Mar Vermelho. Durante a fuga, Moisés dividiu as águas do Mar Vermelho, permitindo que os israelitas atravessassem em segurança. As águas se fecharam sobre o exército egípcio que os perseguia. Recebimento da lei. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, além de outras leis e instruções que formaram a base da aliança entre Deus e Israel. Jornada pelo deserto. 40 anos no deserto. Moisés liderou os israelitas durante 40 anos no deserto. Durante esse tempo, enfrentou desafios, revoltas e a falta de fé do povo, mas também viu Deus prover milagrosamente comida, água e orientação. Tabernáculo. Sob a direção de Moisés, os israelitas construíram o tabernáculo, um santuário móvel que abrigava a presença de Deus. Final da vida. Morte e legado. Moisés morreu aos 120 anos, sem entrar na terra prometida devido a um incidente em Meribá, onde desobedeceu a Deus. Ele viu a terra de Canaã de longe, do alto do Monte Nebo. Josué foi designado como seu sucessor. Importância e legado. Legislador e profeta. Moisés é considerado o maior legislador e profeta de Israel. Sua liderança e as leis que recebeu de Deus formaram a base da identidade religiosa e cultural dos israelitas. Figura central no judaísmo, cristianismo e islamismo. Moisés é uma figura central não apenas no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo, onde é reconhecido como um profeta importante. A vida de Moisés é marcada por uma série de eventos milagrosos e significativos que moldaram a história e a fé do povo de Israel. Ele é lembrado como um líder corajoso, um mediador entre Deus e o povo e um exemplo de fé e obediência. Moisés pelo olhar histórico. A figura de Moisés histórico é um tema de grande interesse e debate entre historiadores, arqueólogos e estudiosos da religião. Enquanto os relatos bíblicos fornecem uma narrativa rica e detalhada sobre Moisés, a evidência histórica independente é limitada e muitas vezes inconclusiva. A seguir, estão alguns pontos importantes sobre a busca pelo Moisés histórico e como ele é compreendido fora do contexto puramente bíblico. Contexto histórico.
Egito e Canaã. Os eventos atribuídos a Moisés, incluindo a escravidão dos israelitas no Egito e o Êxodo, supostamente ocorreram durante o período do Novo Reino do Egito, cerca de 1550 e 1070 a.C. Uma época de grande poder e influência egípcia. Datação do Êxodo. A data tradicional do Êxodo é amplamente debatida, com algumas teorias sugerindo datas no século XV a.C., durante o reinado de Tutmés III ou Amenófis II, e outras no século XIII a.C., durante o reinado de Ramsés II. Evidências arqueológicas. Ausência de provas diretas. Não há evidências arqueológicas diretas que confirmem a existência de Moisés ou os eventos específicos do Êxodo conforme descritos na Bíblia. Nenhuma inscrição egípcia ou cananeia menciona Moisés ou o Êxodo. Habitações no deserto. Alguns estudos arqueológicos sugerem que não há sinais de uma migração massiva de pessoas pelo deserto do Sinai durante o período em questão. No entanto, alguns argumentam que populações nômades poderiam não deixar muitos vestígios. Moisés e a literatura antiga. Textos bíblicos. Os principais relatos sobre Moisés vêm dos primeiros 5 livros da Bíblia, Torá, que são tradicionalmente atribuídos a Moisés, mas a maioria dos estudiosos acredita que foram escritos e editados por várias mãos ao longo de muitos séculos. Outras tradições. Algumas referências a figuras semelhantes a Moisés podem ser encontradas em outros textos antigos, como escritos de Maneto, um historiador egípcio, e Flávio José, um historiador judeu-romano. Interpretações históricas e teológicas. Figura composta. Alguns estudiosos sugerem que Moisés pode ser uma figura composta, baseada em vários líderes ou eventos ao longo do tempo, que foram unificados em um único personagem. Moisés como mito fundador. Outros veem Moisés como um mito fundador, uma figura simbólica criada para fornecer uma identidade e coesão para os israelitas, especialmente durante os períodos de crise e exílio. Importância cultural e religiosa. Influência duradoura. Independentemente da historicidade exata de Moisés, sua figura teve um impacto profundo e duradouro nas tradições religiosas judaicas, cristãs e islâmicas. Legislação e moralidade. Moisés é acreditado com a entrega da lei, os 10 mandamentos, e a formação de uma identidade moral e religiosa que influenciou não apenas os israelitas, mas também a ética e as legislações ocidentais. Pesquisas contemporâneas. Interdisciplinaridade. Estudos sobre Moisés frequentemente combinam arqueologia, história, estudos bíblicos e antropologia para tentar entender melhor o contexto e a possível historicidade dos eventos descritos na Bíblia. Debate contínuo. O debate sobre a historicidade de Moisés continua, com novas descobertas e teorias surgindo à medida que a pesquisa avança. Muitos estudiosos mantêm uma abordagem cética, enquanto outros acreditam que há uma base histórica para os relatos, ainda que os detalhes específicos sejam difíceis de verificar. Em resumo, a figura histórica de Moisés é difícil de confirmar com evidências externas ao texto bíblico. No entanto, seu impacto cultural, religioso e histórico é inegável, e ele permanece uma das figuras mais estudadas e debatidas da antiguidade. Espero que tenham gostado. Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.